apresentação. A gente já está com o pessoal online, né? A gente teve um número expressivo de inscritos para a gente, isso é uma grande satisfação, um prazer muito grande. Antes de mais nada, eu gostaria de agradecer a todos a presença de estar aqui nesse horário, com a disponibilidade, né? Agradecer os doutores que vão participar desse web meeting hoje, e falar um pouco sobre as suas experiências sobre o Tixel, que é uma tecnologia que, por mais que o pessoal conheça ela bastante, mas ela é um pouco nova. Eu acredito que ela ainda tem muito para ser desenvolvida, e a intenção da gente poder fazer esse web meeting agora é trazer a experiência de dois dermatos renomados, que a gente dispensa a apresentação, obviamente, que tem já uma casuística muito grande com o equipamento, e vão mostrar aqui o dia a dia que eles estão mostrando. Doutora Nathalie, acho que vejo que você já entrou. Entrei, boa noite. Obrigado pela sua presença. Eu estava aqui, na verdade, só fazendo as apresentações com o doutor Carlos. Eu vou explicar como que vai ser a dinâmica desse evento de hoje, para que todo mundo possa participar, ter uma interação e que ele tenha uma riqueza, né? Essa é a nossa intenção. Então, esse webinar ele tem horário para começar agora às 20 horas. A doutora Nathalie entra com a primeira aula dela, que vão ser de 20 minutos. Depois o doutor Carlos vem com a aula dele com mais 20 minutos. E depois, no final dessas duas aulas, a gente vai abrir um espaço de 30 minutos para fazer o perguntas e respostas. Que eu imagino e tenho certeza que esse é o momento mais rico para todos, para a gente realmente poder trocar as experiências. Entretanto, durante o momento em que as aulas estiverem ocorrendo, a sessão de perguntas e respostas elas já vão estar abertas. Nós vamos ter um moderador, que é o Tiago, e eu vou estar acompanhando também para receber essas questões todas, e nós vamos encaminhar isso aos palestrantes. Então, no momento em que vocês se sentirem confortáveis em fazer uma pergunta, já enviem, já encaminhem, que a gente vai selecionando, vai colocando isso numa ordem de chegada, e quando a sessão de perguntas e respostas estiver aberta, a gente vai disponibilizar o tempo de 30 minutos para poder discutir todas essas questões. Então, finalizando aqui, eu vou deixar a palavra com os doutores, mais uma vez agradecer a todos que estão aqui, né, que dedicaram o seu tempo, ainda mais a doutora Nathalie, recém-mãe aí, agora, mamãe está com o neném, está aí, né, se colocando à disposição para nos ajudar a essa hora da noite. Então, acho que o agradecimento ele acaba sendo maior, né, que a dedicação realmente foi muito grande. E do Dr. Carlos também, que está aqui podendo participar. Então, gente, obrigado mais uma vez. Eu vou passar a palavra para a doutora Nathalie. Doutora Nathalie, a aula é sua, por favor, fique à vontade. Estamos aqui para poder ajudar no que for possível durante o evento, tá bom? Uma boa aula para todos e um grande abraço. Quero agradecer o convite, muito obrigada pela confiança. Para mim é uma honra estar ao lado de uma pessoa que eu admiro tanto, como o Dr. Carlos. Então, poder dividir um pouco dessa experiência é, muito para mim, uma honra mesmo. Espero que seja bem interativo. Eu vou fazer uma aula breve, vou explicar um pouquinho do conceito. E depois a gente vai entrar um pouco na nossa experiência, até para dividir, talvez falar o que eu faço um pouco diferente ou o que a gente faz igual. E aí vocês podem ir mandando as dúvidas. Eu só vou compartilhar minha tela aqui. Isso, só agradecer ao Gustavo, a doutora Nathalie também, que eu tenho uma grande admiração por ela, né, que é super competente, por toda a família. A Shirley Borelli é uma das precursoras da dermatologia cosmética, né, da cirurgia dermatológica no Brasil. Então, a sua família escreve um capítulo aí bem importante da dermatologia, viu, Nathalie? A nossa, né? Porque você também vem de uma tradição, né? Então... verdade. E você já tem seu nome, sua competência, sua fama, e você tem sua própria luz, né? Sua própria estrela. E agradecer ao Gustavo, aí a Lumex, que realmente inovou,
trazendo não só o Tixel, mas o Aries Burst, que, na minha opinião, é o melhor switch que eu já vi na minha vida, é uma coisa absurda, né? E muito feliz aí de estar nesse webinar, porque o Tixel é realmente uma tecnologia que me encanta. A Nathalie, a Shirley Borelli, assim como nós, a gente entra de cara nas tecnologias inovadoras. Às vezes a gente se dá muito bem e às vezes a gente se dá muito mal, né? Então, mas tem uma... Ser inovador tem isso, né? De ser o pioneiro, você tem essa vantagem e essa desvantagem, mas na vida tudo tem ganhos e perdas. E o Tixel foi uma dessas tecnologias que mais me agregou na vida, né? Então, eu muito feliz de estar aqui e falando de algo que eu amo realmente. Para mim também, foi uma grata surpresa, e acho que quando a gente vai dando aula, cada vez mais a gente vai se encantando, vai vendo cada vez mais trabalhos, então também vai conseguindo ter cada vez mais uma tranquilidade para trabalhar, né? Eu consegui agora, eu só vou pôr no modo de apresentação. Então, vou falar um pouquinho sobre o Tixel, que é a termofuração. E para isso, é bom entender, para mim, ajudou muito a entender de onde veio esse conceito. Ele vem, na verdade, de um estudo de uma tecnologia já bastante renomada, que é o laser de CO2, em que eles foram avaliar e foram vendo que a tecnologia responsável pelos efeitos era, na verdade, a energia térmica. Então, eles perceberam, avaliando o tecido, que o tecido atingiu uma temperatura de aproximadamente 350 a 400 graus Celsius e tinha uma penetração de 30 a 50 micrômetros mais ou menos. E aí o que eles foram ver é que se a gente, então, entregar o calor para esse tecido como uma forma de vaporização, eu poderia mimetizar esse efeito do CO2, que já é uma tecnologia bastante conhecida e que já tem, então, esses efeitos, e poderia gerar os mesmos resultados. É a partir daí que surge um sistema termomecânico de ablação fracionada, que é conhecido como o Tixel. Ele entrega exatamente os 350 a 400 graus Celsius nesses milissegundos. Isso é bastante importante, porque você precisa ter 0,1 a 0,5 milímetros de milissegundos para que você tenha o efeito controlado e que você tenha o resultado sem ter os danos. E a penetração também varia entre 50 e 150. O calor ele é transferido por condução, e isso faz com que ele seja semelhante em todos os componentes do tecido. Isso é um ponto bastante interessante na tecnologia, porque faz com que você não tenha nenhum cromóforo específico como a melanina, por exemplo, o que garante e dá bastante segurança para tratar fototipos mais altos. Então, o conceito estava estabelecido, mas eles precisavam ter uma estrutura que garantisse a entrega desse calor e também o dano desse tecido controlado. Então, na verdade, eles precisaram desenvolver uma estrutura em titânio com 81 mini pirâmides que cobrisse uma área de 1 por 1 centímetro quadrado e tivesse um aquecedor de cerâmica que ficasse, então, envolvesse toda essa superfície e chegasse nessa temperatura necessária de 400 graus Celsius. Aí a gente vai ter um calor transferido tanto por contato quanto pelo movimento. Isso é importante. Essas micropirâmides vão estar aqui, né, como na foto, antes do contato fora do tecido, com as bordas afiadas. Aí você vai ter um contato rápido, tocando a pele rapidamente, retornando, empurrando, e isso faz com que a gente possa ter os microporos depois do contato, tendo energia transferida nesses pontos. Os parâmetros que nós utilizamos são o tempo de exposição, a protrusão e o número de pulsos. Eu coloquei, já deixei aqui nessa tela de exemplo, um parâmetro bem inicial, de 10.400, que é um parâmetro médio bom para começar. Então, se você tem uma dúvida, você pode ir começando com esse 10.400 e depois ir aumentando. O tempo de exposição é a velocidade, a protrusão é a distância em que a gente vai penetrar nesse tecido. O número de pulsos pode ser simples ou duplo, né?
Aqui é uma imagem bastante ilustrativa, então, dessas micropirâmides atingindo o tecido, numa penetração de 8 milissegundos ou de 14, mostrando que realmente você tem a temperatura distribuída pelo tecido, sendo que ela fica maior no extrato córneo, isso que garante a possibilidade de um drug delivery bastante eficiente com a tecnologia, que é uma das indicações bem importantes, e essa energia vai sendo distribuída ao longo do tecido. É claro que quando a gente tem uma penetração maior, esse raio também é maior e a penetração também é maior. Por isso que a gente pode dividir com parâmetros mais ou menos básicos entre não ablativos e ablativos, pensando se a gente tem um parâmetro baixo, até 12.500, ou mais altos, maior que 12.600. Na verdade, a divisão da ablação é mais para a gente entender como dano no tecido. Então, se a gente pensar nessa ilustração da histologia, num pixel de 10 milissegundos, que seria um modo menos ablativo, você ainda vai ver um dano mais controlado. Quando você vai aprofundando, aumentando os seus parâmetros, você também consegue danos maiores. Esse é um estudo que eu acho bastante interessante, que é um comparativo histológico entre o laser e o Tixel. Eles utilizaram nesse estudo o laser Quanta, mas é um comparativo, na verdade, com o laser no geral. O que eles perceberam é que realmente, na histopologia, a cratera, a lesão criada, o diâmetro da lesão criada entre o laser e o Tixel é menor com o Tixel. O que é bastante interessante é que o dano térmico de coagulação da derme papilar com o Tixel é semelhante ao dano gerado pelo laser. Isso é importante porque demonstra que realmente o que a gente quer como resultados em ativar as camadas da pele e gerar, então, depósitos de fibroblastos, ativação de colágeno e restabelecimento do tecido, seria igual. Com a vantagem de que a cratera do Tixel é livre de tecido necrótico ou de carbonização, ela é feita por vaporização, o que permite uma regeneração epidérmica mais rápida. Então, observando, você já tem, depois de 7 dias, uma regeneração, uma fenda epidérmica, e preenchimento com fibroblastos e células macrofágicas, com nova formação do colágeno, e a epiderme recobrindo essa cratera garante que a cura seja mais rápida também e protege naturalmente de infecções pós-tratamento, melhorando o processo de cicatrização. É isso que garante, quando a gente fala do Tixel, um downtime menor. Então, na maior parte dos casos, a gente sugere, fala de um downtime entre 2 a 5 dias, com efeito semelhante a um CO2, que a recuperação seria mais prolongada. Aqui é um dos trabalhos que demonstra a possibilidade de uso pelo drug delivery, e aí o mecanismo de ação é exatamente porque pelo processo de vaporização você tem uma alteração principal do extrato córneo, que é a camada mais responsável por não deixar a penetração dos ativos. Então, sempre que a gente consegue lesar e penetrar, a gente consegue também ter um ganho maior em penetração de substâncias. E aí, nesse trabalho, eles demonstram por microscopia confocal, e aqui em superfície da pele, até derme papilar em D, mostrando que realmente você tem a penetração aumentada desses ativos. E aí, eles também demonstram, aí nesse caso eles usaram diclofenaco sódico, mas diversos ativos foram utilizados, mostrando que em azul, quando você tem realmente o tratamento com o Tixel, você tem uma permeação maior desses ativos. Então, algumas das vantagens são o desconforto e a dor são bastante discretos, inclusive há uma recomendação para que não se utilize anestésicos, mas já vou adiantar que isso é a teoria, é claro que é o ideal e realmente muitos pacientes não precisam utilizar, mas na prática, muito também para melhora e controle da dor de alguns pacientes que são mais sensíveis, a gente acaba utilizando. Eles acabam recomendando que não se utilize, até pelo efeito de drug delivery que teria. Então, o ideal seria que não se utilizasse. Mas você tem um menor diâmetro dos microporos e, como eu disse, a recuperação, os downtime são mais curtos e você pode, então, associar com outros tratamentos e também trazer uma nova possibilidade para o seu paciente. Relembrando, você pode tratar todos os fototipos com bastante segurança, porque ele não tem nenhum cromófobo específico,
o calor é conduzido diretamente para o tecido e em todos os tecidos de forma igual, e você não precisa usar óculos ou lentes, o que facilita demais o tratamento da área periocular, por exemplo, que é o que eu vou mostrar nesse momento. Então, eu vou mostrar uma aplicação simples, aqui é um vídeo. Essa paciente tinha uma queixa bastante importante, principalmente dessa flacidez, e é uma área muito difícil de tratar, a gente tem poucas opções bastante efetivas, então eu fico bastante feliz. Eu escolhi o parâmetro de 12.400 para iniciar, mas a gente pode chegar até em parâmetros mais altos. E aí, normalmente, o que a gente faz é ir varrendo toda a área com a aplicação. Vejam que é bastante fácil de aplicar e também bastante suportável para a paciente. Eu não passei anestésico nessa área. Eu normalmente faço uma sobreposição de mais ou menos 30%. Vou passando em toda a área, faço em pálpebra inferior, pálpebra superior. Pode chegar até bem perto da borda ciliar, sendo que tem a vantagem de a gente não precisar, então, utilizar as lentes, o que fica mais confortável para a paciente. Eu faço toda a passada, espero uns minutinhos e aí repasso no local em que ainda não tinha ficado vermelho. A recomendação é que não se repasse várias vezes naquele mesmo local. Mesmo que você tenha percebido que não tenha ficado um eritema muito importante, se você passou naquela área a primeira vez e aí não ficou eritema e você retoma, já está passado, você garante que você passou. Normalmente explico isso para os pacientes. Pode ser que em alguns locais não fique totalmente eritematoso, mas que isso não significa que a gente não fez a aplicação naquela área. Aqui demonstrando um pós imediato, então vocês veem um eritema bem leve e bastante suportável. Aqui é o resultado dela, depois dessa sessão, uma melhora bastante expressiva da região e ela ficou bastante satisfeita. Eu fiz um pouquinho também nessas rítides da glabela, e obviamente a indicação principal seria da toxina botulínica, mas é só uma forma de complementar o tratamento. Aqui é uma outra paciente, a gente pode ver que é um fototipo mais alto. Com essa paciente eu tive um pouco na verdade, como hipercromia, mas totalmente resolvida. Então, só para justificar que eu também não usei um parâmetro tão alto, né? Eu fui com 10.400 para começar e depois 12.500, mas hoje eu já tenho bem mais segurança do que eu tinha até, de que é possível tratar esses fototipos com uma tranquilidade muito grande. Aqui é um caso de uma região também difícil de tratar, que é a perioral. Essas rítides às vezes incomodam muito e eu tenho tido bons resultados com o tratamento do Tixel. Então, nesse caso, eu usei 12.600 em single pulse e aí o resultado 60 dias depois. As cicatrizes são também outras possibilidades muito interessantes para se tratar e tem diversos trabalhos que agora mostram, inclusive, a associação com os drug delivery, o que traz ainda mais uma possibilidade de melhores resultados. Então, nesse trabalho, eles falam um pouquinho da possibilidade de utilizar a triancinolona associado com o ciclofluoracil para pensar em associar, principalmente para cicatrizes hipertróficas, piloidianas. E aqui também a associação, então, dessas duas drogas em crianças que tiveram uma melhora importante com a associação do Tixel, aí pensando mais no drug delivery. O que eu gosto bastante de fazer é de tratar a área inteira da cicatriz com um parâmetro até um pouco mais baixo. Quando eu digo a área inteira, então é como se a gente estivesse falando, vamos supor, pensando numa cicatriz da cesárea, eu não trataria só em cima da cicatriz, um pouquinho acima, um pouquinho abaixo, para a gente poder equilibrar, né, igualar a pele. E aí depois, em cima da cicatriz, eu passo de novo ou com o mesmo parâmetro ou com um parâmetro um pouquinho mais alto, e aí eu passo drug delivery na área como um todo. Então, nesse paciente, ele tinha uma cicatriz hipertrófica após tentativa de retirada da tatuagem, e ele veio para a gente com essa cicatriz, incomodava bastante ele a textura, e aí foi feita uma única sessão, com um parâmetro bem baixo, de 8.400, e vocês podem observar que já tem uma melhora bem importante da textura da pele, e também do eritema, da qualidade dessa pele. Aqui uma cicatriz
de cesárea, que tinha uma alteração de coloração, então uma hiperpigmentação nessa região e uma alteração da textura, né, um relevo nessa região. E nesse caso, a gente usou o Drug Delivery clareador associado com uma melhora importante. Aqui um caso de cicatriz de acne. Eu também gosto bastante dessa tecnologia para tratamento de cicatriz de acne. Acho que os resultados são excelentes e os pacientes ficam com um pós bastante tolerável e gostam do tratamento, ficam bem animados. Então, aqui foram feitas 6 sessões. Eu fui aumentando a energia, os parâmetros ao longo das sessões. E o que eu também faço é eu trato o rosto como um todo, demarco a área da cicatriz, e aí eu vou de novo ou com o mesmo parâmetro ou com um parâmetro um pouquinho mais alto para tratar essa cicatriz, com resultados bem expressivos. Eu faço sessões mensais normalmente, e dá para associar com Drug Delivery também, como para todos os casos. E aqui eu trouxe, então, um dia depois do tratamento, vocês veem que é um pós bem leve, e o paciente, nesse caso, o paciente masculino normalmente tem ainda mais resistência de pós. Ele ficou super tranquilo durante o tratamento, e aqui ele estava sem filtro, sem nada. Com um filtro básico, ele conseguiria fazer as atividades normal do dia a dia. Aqui é um quadro bem leve de estrias, mas que também mostra uma melhora da textura da pele. E com uma única sessão, a gente associou com ácido retinóico. Aqui também, uma paciente com essas estrias, que às vezes são mais difíceis a gente tratar com fototipos mais altos. Você vê também uma melhora importante 30 dias depois de uma única sessão. Então, reforçando, o Drug Delivery pode ser bastante utilizado, como eu já falei, ele pode ser feito para otimizar ainda mais os tratamentos tanto das regiões periocular, perioral, tratamento de cicatrizes, tratamento de acne e rejuvenescimento como um todo. E trago também uma possibilidade do tratamento de vitiligo, que a gente tem feito com a associação de corticoide, a gente utiliza o Fibronolog, mas eu tenho visto bons resultados, principalmente no tratamento do rosto. Acho que talvez tenha mais folículos, uma resposta um pouco maior. E esse paciente, por exemplo, repigmentou, aqui vocês podem ver no ultravioleta, uma repigmentação importante, né? 15 dias depois, ele manteve essa pigmentação depois. Acho que traz ainda mais uma possibilidade de tratamento para uma outra patologia, que também, às vezes, a gente precisa de novas ideias desses pacientes que são cronicamente tratados junto a gente. Acho que é isso. Muito obrigada. Parabéns, Nathalie, espetacular a aula, muito completa. Eu acho assim, bom, já vou pedir aqui para o Tiago para compartilhar minha tela, Tiago, e aí eu já vou falando aqui, por favor, né? Nathalie, parabéns, viu? Aula maravilhosa, espetacular, viu? E essa parte que você faz da região periorbitária, na minha opinião, é a melhor área do Tixel, né? Incrível. É algo que me encanta. E eu vou falar muito aqui sobre drug delivery também, né? Então, vou mostrar vídeos para várias indicações, mas a área periorbitária é algo incrível. Eu também acho, porque é uma área muito difícil, que a gente acaba tendo que fazer várias possibilidades para os pacientes. É uma área que tem uma queixa muito importante. Se você for pegar ali numa porcentagem de pacientes, a porcentagem que se incomoda com essa região é uma porcentagem bem alta. E elas acabam não querendo ter pós tão agressivo, não querendo passar por... às vezes tem algumas que têm alguma resistência para passar fiozinhos. Então, eu acho que é uma indicação bem importante, com resultados bem bons, né, para essa área. Eu tenho visto resultados cada vez melhores. Excelente. Bom, nós vamos ter tempo depois para discutir, nós vamos responder as perguntas de todos, né? Então, que é muito legal essa parte de discussão. Bom, então eu vou falar sobre o Tixel. Mais uma vez, agradeço o convite, né? Agradeço a todos que estão presentes, né? Um prazer, uma honra falar sobre essa tecnologia. Então, eu tive o prazer de falar
em Paris, no Incas, né, esse ano, né, foi uma grande conquista para mim e eu fiquei muito honrado pelo convite da Novexcel e da Lumex, né, que representa o Tixel no Brasil, e realmente eles ficaram bem encantados, porque eu mostrei um outro padrão para eles. Então, eu vou mostrar para vocês, primeiro a aula de Paris, vai estar em inglês, mas eu vou estar falando em português, então é bem fácil de ler, para vocês verem o que eles viram lá, e depois eu vou mostrar vídeos que nós fizemos para Drug Delivery, para a empresa USK, sem conflitos de interesse. Vocês podem usar os produtos que desejarem e eu vou estar comentando. Então, vamos lá, mostrar aqui para vocês. Então, essa foi a aula que eu dei, né, lá para tratamento de cicatriz de acne para melasma. Então, o mais interessante é que eu fiz essa aula, a princípio, um estudo, nós vamos publicar, para cicatriz de acne. E o que aconteceu? Os pacientes que tinham cicatriz de acne e melasma melhoraram muito do melasma, sem utilizar qualquer clareador. Então, é isso que eu vou mostrar aqui a nossa clínica, né? É um prazer aqui a instituição, a FAMERP, que a gente é uma honra trabalhar nessa instituição, que tem as melhores notas aí no MEC pelo Brasil, e a nossa clínica está aberta aí se vocês precisarem conhecer. Então, o Tixel, a termomecânico ablation, ou a termoporação, como a Nathalie explicou, né? Então, ele abre esses canais. O que acontece? Ele faz, a tecnologia age por desidratação. Então, vem o dano térmico, vem esses pininhos, né, de titânio, e eles atingem 400 graus. Se o aparelho não está calibrado em 400 graus, ele não funciona, né? Então, esses 400 graus, eles vão desintegrar, eles vão aquecer e gerar um dano térmico. Então, o que acontece? Eles usam a água para aquecer, e aí, por isso que normalmente eles pedem para não usar cremes anestésicos, pomadas anestésicas. Porém, como a Nathalie disse, nós utilizamos. O que eu faço? Eu utilizo um anestésico tópico mais ou menos uns 30, 20 minutos antes e tiro ele, removo ele 5 minutos antes. Então, eu deixo bem sequinha a pele, só que aí já tem um efeito anestésico. Então, olha só que interessante aqui, vocês podem ver, aqui é um tratamento em crianças, que eles passaram o Tixel e depois eles passaram a triancinolona e o 5-FU. Então, criança, imagina, essa criança aqui com uma queimadura, né, não deixaria fazer outros tratamentos, então foi super acessível, né, aceitável nesse trabalho, e depois eles passaram a cetonida e 5-FU. Então, foi relativamente menos doloroso. Eles provaram a eficácia também como drug delivery. Esse é um dos tratamentos que eu mais amo, né? Que é fazer o Tixel e depois passar o mal. É difícil atualmente ter o mal, nós temos ainda algum, só que os resultados são incríveis. Eu não coloquei aqui, mas é muito rejuvenescedor. Então, eu passo o Tixel, aplico o ALA e aí eu faço daylight, né? Peço para ele tomar sol ou ponho no LED. Resultados espetaculares, né? Então, o que acontece? Por que ele é excelente para drug delivery? Porque ele não tem necrose, ele tem um tempo de recuperação muito rápido. Esses canais deles permanecem abertos até 6 horas depois, no mínimo, né? E o que acontece? Você acaba quebrando essa barreira epidérmica e aí você consegue ter uma penetração muito maior. Aqui, como a Nathalie falou, eu uso tempos, ela falou que já usa atualmente mais parâmetros mais agressivos. Lá no Incas, eles ficaram impressionados que eu uso parâmetros agressivos. O que acontece? Quando você aumenta o tempo de duração, você aumenta o dano. Então, quanto maior esses 8, 10, 12, 14 milissegundos, maior o dano. E o legal do Tixel é que você consegue controlar a agressividade dele. Isso que é legal. Então, numa pele, num fototipo elevado, você diminui o tempo, você vai trabalhar aí entre 6 e 8 milissegundos, trabalha todos os fototipos. E numa pele mais clara, mais flácida, você vai trabalhar entre 10, 12 milissegundos até 14. E quanto mais você aumenta a energia, que é a protusão, maior você aumenta a penetração. Aqui eu fiz em mim, aqui sou eu, olha só, testando, para ver se ele cortava os pelos, né? Então, alguns pelinhos ele corta sim,
mas não vários. Então, para vocês verem aqui, eu faço o Tixel a cada 6 meses e a minha pálpebra inferior eu faço a cada 4 meses. E eu pensava, né, eu tenho 50 anos, eu pensava em fazer blefaro inferior já, e o Tixel segurou isso. Então, hoje, nenhuma paciente minha, nenhuma mais faz blefaro inferior por causa do Tixel. Aqui, então, é o nosso estudo, né? Nós fizemos um trabalho super controlado, vocês vão ver que trabalho lindo, né? Com 20 pacientes, primeiro para cicatriz de acne e depois, posteriormente, para melasma. Então, vocês vão perceber que são fotos padronizadas, muito lindas, e vocês observam que clareou essa pele, ela clareou, mas é sem nada, né? Então, você vê que a textura dela melhorou, a qualidade dela. Mas vocês imaginam que nós temos um clareamento de 10 a 20%, que nós não estamos utilizando nenhum creme clareador. Olha só a eficácia, olha a qualidade, né? Então, vocês vão vendo, são muitos casos. Olha só. O mais interessante é que não tem nenhum creme clareador. Então, obviamente, são fotos fidedignas, né? Não é que tirou o melasma, que ele está longe disso. Mas, realmente, nos impressiona esses resultados por ser uma energia térmica, né? E sem nenhum clareador, que nós proibimos que essas pacientes utilizassem justamente para acompanhar. E vocês vão ver daqui a pouco, o mais interessante, que foi o que nos estimulou a fazer esse estudo, nos pacientes de cicatriz de acne, né? Esses resultados. Então, agora vocês começam a ver, ó, essa paciente ela veio para o estudo de cicatriz de acne com a Thermomechanical Ablation. E olha a qualidade de pele dentro desses 20%. Agora, quando eu associo com potente clareador, como é o caso do New Melan, ou atualmente com os Skin Savers, o Clarify Booster e clareador de casa, aí, meu Deus, aí a gente chega a 70%, 80%, né? Então, aqui vocês podem ver que tem áreas que vocês conseguem uma melhora, porém tem áreas, eventualmente, que você não tem essa melhora, como aqui, né? Porque nós temos sempre isso que a gente preza muito, eu, a Nathalie, a Shirley Borelli, que é fazer fotos realmente fidedignas, né? Mostrar realmente a verdade, né? Então, tem áreas que você tem um clareamento absurdo e tem áreas que eventualmente não, né? Porque não era esse o foco, né? Então, aqui, resultados muito interessantes em cicatriz de acne, com 3 sessões. Vocês observam as cicatrizes fundas, olha que interessante, e um clareamento também de algumas áreas, sem qualquer clareador, né? Então, olha a qualidade da pele. Aquelas fotos que a Nathalie mostrou não são fotos espetaculares, também são reais os resultados. Olha como melhora todo o conjunto, aqui 5 sessões. Olha, outra paciente, várias pacientes, né, mostrando a qualidade. Então, todas fotos padronizadas. Olha esse paciente aqui, foi demais, que os poros dele e as cicatrizes melhoraram muito, né? E ele também notou um clareamento da pele. Então, todos... O engraçado é que aqui o clareamento que eu vejo, vocês veem, é de 10 a 20%. Mas, ao vivo, o clareamento é superior, tá? Porque, o que acontece? Quando você melhora a qualidade de pele, você melhora a percepção também do paciente. E por que a Thermomechanical Ablation ela melhora o melasma? Porque o melasma é uma doença inflamatória e os melanócitos eles têm uma conexão com o ceratinócito. Então, o ceratinócito, o melasma, né, que é geneticamente envolvido, tem a questão imunológica, inflamatória, só que quando você trata o ceratinócito, você melhora o melasma. É por isso que você sempre tem que tratar o ceratinócito. No melasma, você tem inflamação, você tem componente vascular, você tem várias alterações no melanócito e tem um dano do ceratinócito também. Então, você melhora o ceratinócito, você vai melhorar o melasma. E é essa a explicação da melhora. Olha as cicatrizes desse paciente, que interessante. Então, o mundo inteiro ficou muito impressionado com essa aula. Eu tive muitas perguntas lá no INCAS, né? E aqui o que eu quero realmente mostrar é que o Tixel sozinho ele pode melhorar a qualidade da pele e o melasma sem qualquer uso de substância ou drug delivery. Porém, há muitos estudos mostrando essa eficácia como drug delivery
E muitos vocês vão ver, e já faz muitos anos, né? Mais de 5 anos, vocês viram a Nathalie mostrando um trabalho ali de 2015, né? Então, vocês têm essa possibilidade de usar ele para drug delivery, e para rejuvenescimento é algo incrível, que eu vou estar mostrando aqui para vocês a seguir, tá? Então, aqui, mais uma vez, eu acho que esse efeito clareador é devido à ação nos queratinócitos, né? Ele melhora o colágeno também, que está danificado no melasma, né? E isso daí acaba melhorando toda a condição dessa unidade melanócito-queratinócito, né? Então, aqui mostrando os vídeos, eles vão ter som, então algumas horas eu não vou falar, né? Então, foram vídeos que nós fizemos aqui para o SK. Então, eu vou mostrar aqui, eu vou numa parte aqui. Para tratar a face em fototipo 1 e 2, em fototipo. Então, aqui vocês observam que eu uso parâmetros muito altos, né? Eu uso 700 de protusão. Então, quanto mais você aumenta essa protusão, você aumenta a profundidade. Quanto mais você aumenta o tempo de exposição, você aumenta mais essa profundidade também, ó. Tá? Então, quanto mais você aumenta o tempo de duração, você aumenta a profundidade. Então, é muito legal que você consegue controlar tudo isso, né? Então, para drug delivery, você não precisa de altas durabilidades. Então, aqui eu vou mostrar para vocês. É um procedimento que vai promover a abertura de canais, ele faz coagulação e ele abre microcanais, permitindo a entrada de diversas substâncias. Atualmente, há mais de 30 trabalhos demonstrando a eficácia dessa tecnologia, tanto no rejuvenescimento, tanto isoladamente, como a nível de drug delivery. Vou mostrando aqui várias aplicações. Então, eu vou The Face, que tem antioxidante. Aqui é o drug delivery, que a gente aplica imediatamente depois, né? Não é o foco dessa aula. Olha no colo. Bom, então no colo, a Thermomechanical Ablation, ela vai promover também canais para essa entrada de substâncias. Essa paciente, ela veio hoje na clínica e ela falou que melhorou as linhas dela, as slip lines, melhorou a firmeza da pele, e ela voltou já querendo fazer uma nova sessão. Então, o resultado é espetacular. Aqui foi uma aula que nós demos para o SK, esses skin savers são diferenciados mesmo. Na face, para melasma, nós utilizamos muito o New Melan também, mas vocês podem utilizar outras substâncias, como o drug delivery, né? Aqui a Webinar da Thermomechanical Ablation, mas são substâncias que foram realmente formuladas para drug delivery, por isso que a gente cita, né? Nós podemos utilizar aqui o Age imediatamente aqui. Na prática diária, normalmente eu já embuto aqui em rejuvenescimento. É maravilhoso, né? Em termos de, quando você compara laser de CO2, né, que é algo que todo mundo pergunta, assim, qual que é a comparação entre o laser de CO2 e o Tixel? Olha, para você dar um efeito de um laser de CO2 bem feito, com uma alta tecnologia, 2 sessões do Tixel você atinge o efeito de uma. Qual que é a vantagem? Você tem um downtime muito menor, né, de 48 horas, no máximo 72 horas, então isso é muito legal, esse downtime é muito baixo, né? Na pálpebra você tem um downtime maior, vocês viram que eu uso energia muito alta, depois a gente pode discutir isso para os usuários do Tixel, então aí você tem um downtime, os meus pacientes mais ou menos 48 horas, né? Qual que é a outra vantagem em relação ao CO2? Que você, para tratar a pálpebra superior, você tem que pôr protetor intrapalpebral. E com o Tixel você não precisa, você estica a pele aqui e faz, né? E faz em cima também. Então, em termos periorbitários, o Tixel é imbatível, tá? Não dá para colocar o CO2 para comparar, tá? Quando você compara com o plasma você só trata fototipo 1 e 2, o downtime é muito grande, é horrível, fica 7 dias com as microcrostas, e você tem HPI, muito HPI, tá? E outra,
Além de tudo, o plasma já caiu na mão do esteticista, tem máquina aí de R$5.000 que você compra da China, pede, ele chega, né? Então, além de tudo, não dá para comparar. A melhor tecnologia que tem hoje no mundo, considerando resultado e downtime, é a Thermomechanical Ablation, tá? Isso é incomparável. Olha só. Esse é o resultado aqui com 700 de protusão. Aqui quando tem aqui a gente pula. Vamos ver. Aqui é para drug delivery. Agora mais uma. Olha a melasma. Como que a gente trata? Você baixa a energia no melasma, né? Você vai baixar a energia. Uma das melhores indicações para drug delivery é o tratamento do melasma. Então, no caso da Thermomechanical Ablation, eu tive a oportunidade de apresentar em Paris, no INCAS. Então, isoladamente, ele já tem efeito. Então, quando nós associamos um Skin Saver com Clarify... Então, vocês observam que aqui, mesmo no webinar da USK, eu já falei da Thermomechanical Ablation, porque o resultado realmente é incrível, né? O resultado é muito bom, né? É muito fácil de aplicar também. Como você baixa a energia, você tem menos dor. Outro item interessante do Tixel é assim, se vocês falarem assim, quanto que dói, Dr. Carlos, o Tixel? Então depende da área, né? Eu como já fiz aí umas 6, 7 sessões de Tixel, eu poderia dizer assim, sem qualquer pomada periorbitária, 0 a 10 em energias elevadas, vai doer de 5 a 6. Na face, sem qualquer pomada, mais ou menos de 5 a 6. No pescoço, 6, mais ou menos, tá? Quando você usa pomada anestésica, meia hora antes, aí uma lidocaína 7%, tetracaína 7%, você vai ter uma dor beirando aí 2 a 3, tá? E qual que é a grande vantagem? Que se o paciente estiver reclamando de dor, você baixa um pouquinho a protusão, ou um pouquinho o tempo de duração, e ele faz tranquilo. Então, até isso é uma evolução. Você consegue controlar a dor do paciente só baixando a energia. Esses canais de fracionamento para a penetração do Skin Saver. Eu vou usar aqui o Clarify Booster. Esse mesmo. E aqui em cicatriz de acne, né? Mais uma possibilidade que é maravilhoso, né? Olha, aqui nós aumentamos a energia, né? Sempre você vai utilizar uma energia. E agora tem uma vantagem, né? Outra vantagem do Tixel é assim, realmente tem que ser uma máquina com um preço diferenciado, tá? Eu sempre digo assim que as máquinas que têm preço muito barato, infelizmente ela foge da mão do dermatologista. Não é que eu quero que as máquinas sejam caras, porque elas também me incomodam, porque eu tenho que desembolsar esse dinheiro. Mas assim, todas as máquinas como plasma, por exemplo, como a radiofrequência no passado, infravermelho, carboxy, depilação a laser, todas as máquinas que baratearam, elas se popularizaram, né? E aí a gente perde. E o Tixel, uma vantagem dele é assim, é muito fácil aplicar. Então, ele não é muito técnico dependente. Por isso que eu estou falando para vocês que ele tem que ter um preço mais elevado, porque qualquer um aplica, entendeu? Então, porque é uma tecnologia moderna e fácil de aplicar. E por isso que ela tem que ser realmente na mão do médico. Olha a tranquilidade que é essa aplicação, tá? Então, assim, é realmente encantador falar dessa tecnologia. Então, aqui eu utilizei para cicatriz de acne, fototipo 2, protusão de 700 e exposição de tempo de 10 milissegundos. Praticamente esse é o padrão que eu utilizo para fototipos 1 e 2, né? Na pálpebra, quando você vai utilizar na pálpebra superior, você tem que pôr essa protusão de 400, porque é uma pele, a pele mais fina do corpo, então se você colocar uma protusão muito alta, você vai atravessar essa pele fina, né? Não é interessante. E o tempo de exposição, você baixa. Esse tempo de exposição assim, é muito rápido. Você põe ele em 6, 8 milissegundos, ele dispara muito rápido, tá? Então, realmente é muito fácil fazer isso. Aqui é o Drug Delivery. Por que eu mostrei Drug Delivery aqui? Porque os artigos hoje em todos os congressos internacionais falando da Thermomechanical Ablation, a maioria é sobre Drug Delivery.
Então, não dá para você pensar em Thermomechanical Ablation sem falar de Drug Delivery, tá? Então, muito fácil, se dá um time aqui, eu vou estar falando aqui, provavelmente, que eu deixo aqui um tempo, 6 horas o produto, né? Então, vocês utilizem, sempre que fizer a Thermomechanical Ablation, aproveita, o que o paciente gosta? Ele gosta de resultado, então aproveita para potencializar esse resultado com a aplicação de algum drug delivery, um clareador que você tem, potente, né? Eu gosto muito do Numelan, atualmente eu gosto, conforme a indicação de acne, acne control, age defense, das skin savers, mas você pode usar qualquer outro, né? Não tem, assim, conflito de interesse, vocês usam o que for, tem substâncias como da Plurial, da Mesoestetic, que pode utilizar, tá? Então, vocês podem fazer isso com várias substâncias. Esses daqui a gente fala realmente que eles foram desenvolvidos exatamente para drug delivery, diferente das outras substâncias. Então, o resultado é muito bom. E quanto mais você deixar, como os canais da Thermomechanical Ablation ficam abertos até 6 horas, isso tem trabalhos provando, então, quanto mais tempo você deixar esse produto, maior vai ser a penetração. Você tem um alívio muito bom. Então é isso, eu agradeço demais e agora eu abro aqui para discussão, né? Todos nós aqui, estou à disposição para discussão com vocês, tá? Excelente sua aula, como sempre. E chegaram várias perguntas, o Gustavo mandou algumas perguntas para a gente dar uma olhada no nosso chat mesmo. E eu acho que a gente acabou falando sobre o anestésico e ninguém perguntou, mas exatamente porque é um conceito de drug delivery, o que eles sugerem também é que não se utilize nada após o tratamento. Então, normalmente, o paciente sai da clínica, a gente passaria um filtro ou passaria alguma coisa para ele finalizar. O recomendado é que não se utilize nada. Mas isso também é a teoria, né? Óbvio, porque os canais teoricamente estão abertos, como o Dr. Carlos acabou de colocar, ficariam abertos aí por 6 horas, e eles mostram que ficaria aberto até 24 horas, e teria uma permeação de alguns ativos. Então, que o ideal seria que o paciente não utilizasse maquiagem nesses primeiros dias. Mas a gente sabe que é muito difícil, né, para a rotina. Então, a gente utiliza, os resultados são iguais. Nathalie, eu uso o Drug Delivery desde a primeira aplicação do Tixel. Hoje eu devo ter uns 300 pacientes no Tixel. Eu não tenho que perguntar para o Gustavo, né? Eu acho que tanto eu quanto vocês... eu fui o primeiro, né, do país. Depois veio vocês, o Jardim Volpe, né? Eu acho que... Não, eu fui o primeiro a comprar. Eu acho que já vai com uns 3 anos aí que eu tô. Eu uso em todos pacientes o Drug Delivery sem qualquer problema. E os trabalhos, hoje em dia, eles falam justamente para utilizar, né? Tem uma outra pergunta de parâmetro e melasma, né? Isso é bem controverso. O que acontece? Os parâmetros de melasma, o Guilherme Almeida, por exemplo, ele utiliza parâmetros baixos, né, para melasma, ele utiliza parâmetros bem altos para rejuvenescimento, mas uma vez ele comentou que utilizava 400, 8. Eu utilizo 600 de protusão e 8 de milissegundos. O que acontece? Como eu utilizei nesses pacientes de cicatriz 710 milissegundos e eles melhoraram o melasma, eu acho que as energias altas pelo dano no ceratinócito também melhoram o melasma. Obviamente, se você pensar em processo inflamatório e aquecimento, deveria se utilizar energias e protusões menores. Qual que é a sua opinião? Eu acho que sim também. Perguntaram sobre hipercromia pós-inflamatória, que seguiria o mesmo princípio. Teoricamente, se você não tem nenhum cromóforo, você poderia até levar parâmetros mais altos, que você não teria o risco da hipercromia pós-inflamatória. Eu vi, sim, um caso de hipercromia pós-inflamatória, que foi dessa paciente até que eu coloquei na aula, de região periocular, mas eu acredito que seja muito mais quando a pele é mais fina. E aí, talvez, é o mesmo princípio para o melasma. Então, numa pele que, teoricamente, você vai gerar um dano
desse extrato córneo e ela vai demorar mais tempo para se recuperar, seria como se ela tivesse eixo ulcerado, e aí a hipercromia pós-inflamatória viria muito mais pela cicatrização do que por ter atingido algum cromóforo, já que ele não tem. Então, eu acredito que o mesmo mecanismo sirva para o melasma. Se você pensa num paciente que é mais jovem, que tem mais possibilidade de recuperação e você pode trabalhar parâmetros mais altos, ele vai até se beneficiar do ponto de vista de colágeno. Mas do ponto de vista de clareamento, acho que você pode começar com parâmetros mais baixos, mais seguros. Perguntaram aqui também qual o parâmetro inicial. Acho que o 10.400, não sei se você concorda comigo, é um parâmetro bem inicial mesmo, assim, bem seguro, né? Nathalie, eu acho assim, em fototipo 1 e 2, pode começar com 10.600. Pode começar com 10.600 e qualquer problema você fala comigo. Pode ficar sossegado. Fototipo 1 e 2. Né? Fototipo acima, eu acho assim, eu acho que aí seria 8.500, assim, que é o que eu começo. Mas, olha só, eu trabalho 95% com 10 milissegundos e 700, tá, de protusão. E aí tem uma pergunta aqui da Crislane para pálpebras, né, que parâmetros que eu uso. Então, eu utilizo aqui, ó, porque você não pode usar os mesmos parâmetros na pálpebra inferior, na pálpebra superior. Então, eu utilizo 10 milissegundos, 700 de protusão, na pálpebra inferior para fototipo 1 e 2, e utilizo 8 milissegundos e 700 para fototipos elevados na pálpebra inferior. Na pálpebra superior, eu utilizo 8 milissegundos e 400 de protusão. E você? Eu até fiz nessa paciente que eu demonstrei, eu até fiz um parâmetro um pouco mais alto. Mas é uma paciente já super conhecida, então já sabia que a gente já fez alguns tratamentos dessa área, ela tem essa queixa, então o parâmetro foi mais alto. Eu usei 12.600, que é um parâmetro, 12.400 é um parâmetro alto, mas acho que dá para começar com esses parâmetros mais baixos, lembrando dessa diferença entre a pálpebra que deve ser respeitada, e lembrando que é uma área que também pode ser agregada quando você está fazendo um full face. Então, às vezes, não é a queixa específica do paciente, mas você está fazendo um rejuvenescimento, e aí, para melhorar ainda mais essa área, é uma área que ele vai ter um resultado muito bom, e um downtime tão bom quanto, então pode ser agregado, né, como resultado. Então eu faço bem parecido. Depois a gente vai falar também como cobrar, que eu acho legal, né, porque eu já paguei meu Tixel 3 vezes, né. Aí, Gustavo, não vai me explorar da próxima vez não, hein? Não, seguinte, Gustavo, a gente tem que fazer uma ação com ele. Não, porque eu falei que eu paguei 3 vezes, o próximo aparelho ele vai... Exato, no próximo daqui você vai estar fazendo uma negociação. Não, você já falou que tem que ser caro, a gente tem que começar... Lá no Incas, eu assisti uma aula de um coreano, o cara é completamente louco, então vou contar para vocês, ele aplicava 14 milissegundos no rosto todo e 900 na pálpebra. Então, o que ele fez? Ele fez uma blefaro na paciente. Era incrível, 14 milissegundos e 900 de protusão. Mas eu lembro dessas aulas que a gente estava juntos até assistindo essas aulas no começo, e que foi um momento que a gente teve um insight, porque a gente estava indo mais com mais cautela no começo. E aí a gente viu essas aulas deles lá fora, e eles usavam esses parâmetros mais altos, e a gente falou, nossa, acho que a gente pode usar parâmetros mais altos com uma segurança muito grande, né? Então foi também um momento de revelação, assim, por isso que é legal essa troca, da gente perceber que eles usavam parâmetros que, tudo bem, a gente não vai chegar nisso, mas que existe uma segurança grande para se trabalhar, né? E aí eu fui falar com ele falou para mim assim, não, olha, não usa esses parâmetros não, eu me arrependi, porque eu queimei umas pacientes. Então, para ver o Tixel, assim, você consegue controlar, né, esses parâmetros, você consegue resultados maravilhosos. E mais uma vez, gente, a pálpebra não tem nada igual. Eu salvei minha cirurgia, não existe mais cirurgia, nenhuma paciente minha mais foi para blefaroplastia blefaroplastia inferior, desde que eu adquiri o aparelho. Aqui tem uma pergunta, para quando você quer mexer na penetração, qual o parâmetro que você mexe primeiro, né? Se é na duração de tempo, né? Ou se é na protusão. Na verdade, os dois, né, Nathalie? Na minha opinião, os dois. Se você diminui, você
eu sempre mexo mais no tempo, mas que eles andam junto, né? Na verdade, é que nem laser. Quanto maior você aumenta a duração de pulso, maior você aumenta o dano. E quanto maior você aumenta a energia, maior você aumenta o dano. Então, não tem um primeiro, na minha opinião, quero ouvir a Nathalie, para mexer primeiro. Qual que é a sua opinião, Nathalie? Normalmente, eu deixo o parâmetro de tempo de exposição, eu vou aumentando ele primeiro. Então, se eu já trabalhei com esse paciente, e aí ele veio, por exemplo, eu fiz uma primeira sessão, 12.400, e aí deu tudo certo. Eu quero aumentar, eu começo aumentando pelo tempo de exposição. Aí eu vou, por exemplo, aumento um pouco, já fiz de 10.400, fui para 12.400. Aí o próximo parâmetro que eu aumento é a protrusão. Mas isso é variável realmente, né? E é muito uma sensibilidade, porque você pode ir aumentando um pouquinho e vai sentindo, como você falou, esses parâmetros. Acho que um bom divisor é aquilo que eu falei de ser ou não ser ablativo. Então, a partir do momento que você sabe que você está com um parâmetro um pouco mais alto, e aí você está sendo um pouco mais agressivo, então maior que 12.600 você está sendo um pouco mais agressivo, isso dá uma tranquilidade para você trabalhar, né? E é interessante saber que o Tixel é uma das poucas tecnologias que ele tem o efeito não ablativo, o efeito ablativo. Sim. Então, se você quiser o efeito térmico, você vai lá entre 8 milissegundos e 600, e se você põe a partir da protrusão 700, 10 milissegundos ou 12, 800, você tem aquele efeito como de laser de CO2. Então, você consegue controlar. Outro item interessante é assim, você pega a cicatriz de acne, por que melhora? Eu dou 2 passadas, então eu dou uma não ablativa e dou uma ablativa. Então, é muito legal. O Tixel, gente, é assim, como eu falei, é uma tecnologia muito fácil de aplicar, só que para quem tem conhecimento, e eu e a Nathalie podemos ajudar todos que têm o Tixel, para quem tem conhecimento de tecnologia, você brinca com esse aparelho, você consegue resultados incríveis em várias indicações, tá? Aqui tem uma pergunta que eu já falei, mas é legal também reforçar, da Beatriz Vilela, sobre a dor, que ela teve queixa. Realmente, porque eles falavam assim, não pode usar anestésico tópico. A Mentira. gente também tem. Né? Então, assim, eu pego uns vikings, né, um povo meio doido que aceita assim, não preciso disso, mas assim, na prática real, pode usar anestésico. Os brasileiros vão quebrar esse paradigma. Pode usar anestésico, sim. Vocês usam, né? A gente usa, igual eu falei na aula. A teoria e o que a gente ensina, fala nas aulas, o ideal é que não se utilize. Eles falam porque teria esse efeito de drug delivery, que, na minha opinião, não tem sentido, porque você vai, na verdade, tirar o anestésico logo depois e você vai ter limpado essa pele. Então, se estiver bem higienizada, não faria muito sentido e não teria efeito na eficácia do tratamento. Muito pelo contrário, se o paciente tolerar os parâmetros que você realmente quer utilizar, a sua eficácia e eficiência vai ser maior. O que eu até já fiz para paciente que teve muita queixa de dor foi resfriar, que não tem nada, se você for pensar, não teria teoricamente efeito, porque tudo bem, é calor, ele é uma ponteira, não teria como você resfriar, diferente de um laser que você está fazendo uma aplicação, mas eu acho que tira um pouco do estímulo, melhora um pouco, é a mesma coisa que a gente faz com o vibrador, quando está fazendo as aplicações, como se você desviasse um pouco a sensibilidade à dor, e isso tolerasse mais. Então, a gente utiliza o que tiver para fazer para o paciente poder utilizar. Dentre isso, os anestésicos. Então, Beatriz, a sua dúvida é exatamente a que a gente também tem e a gente acaba fazendo. Eu faço com anestésico. Isso, pode fazer. Eu acho que a dica maior é assim, passa 20 a 30 minutos antes e tira 5 minutos para secar. Porque aí ele seca, mas já tem um efeito anestésico. Pode fazer isso. A gente faz esse teste no próprio rosto para aplicar toxina, preenchimento. Você tira o anestésico, fica o efeito. Então, é muito confortável. E aí, em 5 minutos, seca a pele. Entendeu? Então, e não vai fazer drug delivery. É diferente. Você não abriu os canais ainda. Entendeu? Não é drug delivery, é depois, né? Você pode ter uma pequena absorção, como você tem de qualquer produto a nível cutâneo, mas você não vai ter o efeito ainda drug delivery, né? Agora, tem uma pergunta aqui também da Ana Paula Dietz,
se a gente usa pulso simples ou duplo. Eu só uso pulso simples. O que você utiliza? Eu também. Para cicatriz, eu vi alguns trabalhos na possibilidade de usar pulso duplo, pensando numa cicatriz queloidiana, por exemplo, que teria indicação. Na prática, o que eu faço é bem parecido com o que o Carlos faz. Eu faço 2 passadas, se for necessário. Então, pensando, por exemplo, em cicatriz de acne, eu faço uma passada no rosto como um todo, num parâmetro um pouco mais baixo, e aí eu delimito bem a área da cicatriz e vou de novo, ou com o mesmo parâmetro, ou com um parâmetro um pouco mais alto, pensando que se eu for com o mesmo parâmetro eu já estou sobrepondo, então eu também estou com um parâmetro mais alto, e aí eu já faria como se fosse um pulso duplo, mas em 2 momentos. Eu acho que essa possibilidade é melhor porque você acaba delimitando melhor a área e tratando melhor também como um todo. Eu também faço a mesma coisa, mesmo em cicatrizes lineares, como cicatriz hipertrófica ou queloidiana, porque eu sinto que tratar a área ao redor, como, na verdade, eu aprendi com a minha mãe mesmo, tratando a área ao redor, você acaba melhorando a qualidade da pele, que é um pouco diferente nas bordas da cicatriz. E com o Tixel isso é muito possível. Então, eu trato também do mesmo jeito. Eu trato com um parâmetro um pouco mais baixo para melhorar a qualidade da pele no entorno todo da cicatriz. E aí, no local em que eu tenho uma cicatriz hipertrófica ou queloide, eu vou com um parâmetro um pouco mais alto. Mas eu não vejo necessidade do pulso duplo exatamente por isso. Não precisa. Aqui tem uma pergunta do Marcelo Gabriel Medina, deve ser estrangeiro, né? Se na zona periorbitária pode deixar máculas ou eritema pós-tratamento. Olha, eu tenho aí uns 300 pacientes, né, tratados em zona periorbitária, aliás, eu não tenho nenhuma complicação, nenhum HPI. Então, assim, por isso que eu me encanto realmente. E realmente, assim, eu acho que toda tecnologia, eu acho que quem tem alguma complicação com o Tixel, ou relato de dor, obviamente, se você fizer grandes energias sem anestésico, mas é saber manusear. Agora, não tenho nenhuma complicação. Você já teve algum HPI? Eu tive uma, que foi essa paciente até que eu trouxe de caso de periocular, mas é uma paciente com fototipo mais alto e que eu também fiz um parâmetro mais alto, porque por inexperiência ali do começo da aplicação, eu acho isso importante também, de dividir os erros para que quem vai começar não faça os mesmos erros que a gente cometeu. Que óbvio que quando você está conhecendo uma tecnologia, era um parâmetro teoricamente que hoje eu não faria. Eu fiz um parâmetro baixo, até 10.400 ou 12.400 nesse primeiro momento, mas para essa região periocular, para um fototipo mais alto, hoje eu faria um parâmetro mais baixo, como eu fiz na segunda sessão da paciente, que ela adorou. Porque apesar dela ter evoluído com a hipercromia pós-inflamatória, ela resolveu da hipercromia pós-inflamatória, foi uma hipercromia super leve, e ela rejuvenesceu muito dessa área. Então, ela voltou querendo fazer a segunda sessão. E aí eu fiz com um parâmetro mais baixo, com um bom resultado para o rejuvenescimento e melhora das rítides, e sem a complicação da hipercromia. Então... Não tem nada igual para a região periorbitária, é algo incrível, né? Assim, eu fico encantado, né? Aqui tem uma pergunta da Andressa Soares, se faz para leucodermia butata. Eu nunca testei isso, né? Mas eu acho que... Não, mas é bom, né? Deve ser bom, né? Usando 5-FU, a bleomicina. Deve ser ótimo. Perguntaram para lábios também. Eu também nunca fiz. Você já fez? Não, também não fiz. Também, gente, muito boas ideias. Eu acho que uma tecnologia que tem aí 5, 6 anos, né, no mercado assim, mundial, ela ainda tem muito a ser desvendada. Bom, vamos falar, Nathalie, como que você cobra? Eu estava até procurando aqui na tabela, se eu achar aqui. Vai falando como você cobra, que eu vou procurar minha tabela aqui. A gente cobra por... tá aqui, ó. A doutora Chile está presente na sala, ela está falando que ela já fez para leucodermia punctata e é bom. Olha lá, então. Você ouviu? Pode falar. A doutora Chile está aí na sala, ela falou que ela fez para leucodermia punctata e realmente tem bons resultados. Então... Opa, eu fui pegar minha tabela de preço aqui que eu vou mostrar para vocês. Acho que vai sair invertido aqui, ó. Não, saiu certo. Tá dando para ver o Tixel? Tá, rejuvenescimento. Dá para ver o Tixel aí? Rejuvenescimento de rosto 7.200, é isso? 4 sessões.
Só que são 4 sessões, né? Ó, o rejuvenescimento, eu posso ler para vocês, mas não é só para ver que a gente tem uma tabela plastificada aqui, mas ó, eu cobro assim, ó, rosto, cicatriz de acne, estrias, 1.800, rosto de jovem, assim, né? Rosto, 1.800 por sessão. Rosto e pescoço, eu cobro 2.700. E área dos olhos, ó, na área dos olhos, que é meu grande faturamento no Tix, ó, R$ 1.240 por sessão. E às vezes tem, porque assim, no começo, a Novoxel, eles falavam para fazer, fechar com o paciente 3 a 4 sessões. O negócio é tão bom, sinceramente, assim, que eu acabo nem fechando. Eu fecho, eu faço 1, 2 sessões e já vou para toxina, preenchimento, porque o paciente fica tão feliz, né? Então, como eles no começo colocaram isso de 4 sessões, aí eu cobrava 4 sessões, 7.200. Eles já acertavam e fazia uma sessão a cada 2, 3 meses. Bom, aí o rosto fica espetacular, né? Mas atualmente o que eu faço mesmo é 1.240 a região ao redor dos olhos. Eu demoro o quê? Para aplicar 5 minutos. 5 minutos? Né? 5 minutos. E R$ 1.800 o rosto, que eu demoro 15, 12, 14 minutos. Eu nem deixo outra pessoa aplicar, apesar da praticidade, porque eu controlo essas energias. Eu dou mais disparos aqui, pré-auricular, para fazer uma tração, um efeito lift, né? Eu controlo essa região mandibular para fazer um contorno também. Então fica na minha mão, mas imagina, assim, é uma dádiva, né? Porque R$ 1.800 assim, para 15 minutos, né? E cicatriz estria mais ou menos esse preço. Como que você cobra, Nathalie? Bem parecido. Existe a possibilidade de desmembrar, como você faz, de fazer as regiões separadas, entre o periocular e oral, que eu também acho uma boa indicação para perioral, porque muitas vezes os pacientes já fizeram muitas coisas, já fizeram preenchimento, já fizeram hidratação, já fizeram os fiozinhos, e aí querem uma coisa nova porque essa região ainda incomoda, e isso associado aos tratamentos é uma possibilidade, e é um custo-benefício bom para o paciente, pensando em agregar, né? Não é uma coisa tão cara, ele consegue colocar ali junto, os valores são bem parecidos. E aí divido também. Quando eu estou tratando, por exemplo, cicatriz de acne, aí já é uma coisa que eu sei que muito provavelmente ele vai precisar de mais de uma sessão, porque são cicatrizes mais profundas e que normalmente, mesmo o aparelho sendo incrível, uma única sessão é pouco. Então, aí, nesses casos, eu incentivo o pacote. Aí, mínimo de 3, 4 sessões. A mesma coisa para estrias. Perguntaram aqui, quantas sessões mínimas? Depende das estrias. Eu mostrei um caso de estrias bem leves e não tão profundas, que uma sessão, 2 sessões já tem um resultado muito bom. Normalmente, eu dou um intervalo de 30 dias entre as sessões, mas eu já vi a possibilidade de fazer com intervalos mais curtos. Já fiz também, pacientes que vão viajar e querem fazer antes. O que precisa é a pele estar bem recuperada, né? Então, se o paciente estiver com a pele íntegra, 15 dias de intervalo podem ser suficientes, mas na prática, no normal, isso é a exceção, normalmente eu faço um intervalo de 30 dias. Como você faz? Aqui tem uma pergunta da rainha Shirley Borelli, né? 2 perguntas maravilhosas. Qual o intervalo que eu utilizo, né, que nós utilizamos entre as sessões? Eu gosto muito daquela história do intervalo de 3 meses, né? Quando eu comprei o Fraxel, que era a coqueluche, comprei junto com a Shirley, não sei o que, era o melhor aparelho, foi o primeiro laser fracionado, né, não ablativo. Eles falavam, façam as sessões todos os meses, né? E eu não via muitos resultados. Depois de 3 meses, que o paciente já estava na 3ª sessão, eu passei a ver. É porque a remodelação efetiva do colágeno é a partir do 3º mês. Então, eu gosto realmente de dar um intervalo de 3 meses, né? Para rejuvenescimento e também para cicatrizes. Também eu gosto desse intervalo, porque o paciente vê o resultado maior, tem essa remodelação de colágeno, então ele potencializa a visão dele. Quanto à outra pergunta da Shirley, se faz toxina primeiro ou Tixel, né? Eu gosto primeiro da toxina. Essa questão dos canais, que tem essa questão do ultrassom também e da termomecânica de fazer os canais,
Então, eu garanto aquele aspecto bonito, paralisante da toxina, né, de paralisar as rugas dinâmicas, e depois ainda eu venho e coloco algo que vai clarear a pele, estimular o colágeno, rejuvenescer e tratar a pálpebra. E uma outra coisa também, quando você faz a toxina, que você melhora a região periorbitária, aí você aplica o Tixel, você tem uma melhora muito mais evidente. O paciente aí fala, meu Deus do céu, o que eu fiz? O que é esse negócio? Então, eu faço depois. E você, Nath? Eu acho que tem sentido o que você está falando. É uma discussão, mas acho que também, assim, se o paciente, depende muito do que o paciente venha. Se ele vai fazer naquele mesmo momento, normalmente a gente faz primeiro a tecnologia, e depois, se for no mesmo dia, né? E aí aplica o Tixel, aplica a toxina logo depois. Se você tiver um mundo ideal, o paciente for voltar, aí, né? Porque a grande parte dos pacientes, eles acabam não conseguindo vir como a gente gostaria. Um pouco de fazer todo mês também é isso, deixar o paciente próximo. Então, não necessariamente eles vêm para fazer, mas aí ele já está ali, o paciente está ansioso para começar, então, às vezes, fazer as sessões mais, com menos intervalo garante maior aderência ao tratamento. Não sei como é com você, mas o que eu sinto é que o paciente, às vezes, fica muito tempo distante, ele não fica tão fiel ao tratamento. E aí a mesma coisa, se você tem a possibilidade de fazer em dias separados, o ideal seria que você pudesse dissociar e aí fazer, como você, normalmente a gente faz a profundidade e depois faz as toxinas, enfim, e aí trata. Mas eu acho que no normal o paciente vem e faz tudo no mesmo dia. Esse é quando dá para fazer, né, no mesmo dia, só você tomar um pouco de cuidado, né, fazer um pouquinho acima dessa linha, né, é interessante, né. Há uma pergunta aqui do Skin Booster no mesmo dia, tem trabalhos que mostram que os lasers de CO2, eles diminuem a durabilidade do ácido hialurônico, a efetividade. Então, teoricamente, você não deveria passar o Tixel sobre um Skin Booster, mas você poderia, como a Nathalie falou, aplicar depois da aplicação do Tixel, né? Não teria problema, porque você faz a asepsia correta e aplica, não teria problema, você vai hidratar, vai potencializar esse resultado. Então, porque na prática o que acontece é que a teoria a gente sabe e tem que tentar controlar o máximo possível os fatores. Então, como você falou, tem que lembrar que tem abertura de canais, você não pode, tem que tomar cuidado com o que vai ser passado para higienizar o paciente, qual vai ser a área, como você vai utilizar. Se já é um paciente mais sensível, perguntaram para tratamento de rosácea, e é uma possibilidade, pensando em pele sensível, o Tixel pode ser utilizado, né? Tem alguns trabalhos que falam desse eritema e do flushing sendo uma boa indicação. Aí os parâmetros são mais baixos, já lembrando que a pele é uma pele mais sensível. E aí a associação com os drug deliveries, principalmente drug deliveries que estejam mais pensando em acalmar essa pele, tem resultados muito bons. Mas voltando à sua pergunta, no mundo prático, real, o que acontece é que os pacientes estão ali, eles vão querer fazer esses procedimentos. Então, tentar organizar a ordem para ser o mais efetivo e o menos danoso para o paciente, que ele possa ter os dois resultados. Então, daria para associar com o Skin Booster, tendo esses cuidados que o Carlos comentou. E no pós-procedimento, o que hoje eu utilizo, né, no pós-imediato, eu uso os produtos, os Skin Savers, né, imediatamente no pós, em todos os pacientes. E depois, para manter os Skin Savers, eles não são produtos para se manter em casa. Eu gosto particularmente de um potente clareador, né, tanto para rejuvenescimento, quanto para melasma, quanto para cicatriz de acne. Eu uso o New Melan. Tá? Mas, obviamente, esse é meu produto de escolha, né? Já fiz estudos sobre isso, já fui speaker deles, né? Então, teoricamente, eu teria conflito de interesse, mas você pode usar aí, que, na minha opinião, é um pouco mais fraco, um Cosmelan, um Dermamelan, mas essa é a minha prática diária. Aí, quando que eu começo a utilizar esse creme clareador, já no mesmo dia eu já passo, né, o Skin Saver ou o New Melan de consultório, né, que é o Pro, e no outro dia eu já começo a utilizar o clareador. E você, Nathalie, como que você usa? O que eu acho, eu já começo com o tratamento. Logo no 2 dias, o paciente, se ele estiver com a pele tranquila, ele pode começar. Até no próprio dia seguinte, aqui tem alguns pacientes que têm receio, né?
Mas pensando, aí você entraria com o que você entraria de tratamento. Então, se você está pensando no rejuvenescimento, você vai entrar ou com ácido retinóico, ou com um fator clareador. Se você está pensando nas cicatrizes de acne, você vai continuar com os cremes que você está. Não existe uma necessidade. O downtime é muito pequeno do Tixer. A minha experiência é que existe, principalmente na região dos olhos, existe sim um downtime. Então, eu fiz, a primeira vez que eu fiz na paciente, eu falei, isso aqui é ótimo, você não vai sentir nada, um dia você tá perfeita. Mas aí eu fiz um parâmetro um pouco mais agressivo na região periocular e ela me ligou no dia seguinte e falou, olha, é maravilhoso, o resultado é ótimo, mas não sai por aí falando que você não tem nada, que não fica nada, porque fica um pouco. Então, assim, o que a gente vê é que o downtime é mais curto, realmente eles falam de 2 a 5 dias, é o que eu vejo na prática, 2 a 5 dias, eu até mostrei na minha aula um downtime, mas nessa área dos olhos às vezes fica sensível. Aí, se ficou mais sensível, um hidratante para essa área, um sabonete mais calmante, como um secafio loção, alguma coisa que acalme um pouco mais, e aí logo depois já começo a utilizar o que eu estou pensando para tratar naquele paciente. Então, se eu estou pensando numa plaquidez, eu associo, e aí os clareadores, gosto dessa linha de clareadores, como você falou, e as outras possibilidades também não são descartáveis. É interessante o que a Nathalie falou da região periorbitária. Realmente, na região periorbitária, eu não entro com esses clareadores potentes, porque ele irrita. Tem razão, na face, bem lembrado, viu, Nathalie? Aqui, olha, também teve uma pergunta se poderia usar os produtos da SkinCeuticals. Eu acho excelente, eu não tenho... Eu amo os produtos da SkinCeuticals, o Blemish, Age Defense, mas eu não uso ele como drug delivery, tá? Não sei... Não tenho essa experiência, mas no dia a dia, no controle diário, adoro esses produtos. E uma outra pergunta. O Ceferulic é uma boa opção. Hã? O Ceferulic é uma boa opção, que é bem assim fácil, eles normalmente trazem amostras e então conseguem, mas eu acho que os resultados, infelizmente, ainda não, assim, pensando num clareador, alguma coisa do tipo, os ativos são menos específicos do que se você fala de um Clarify Booster ou de alguma coisa mais voltada para suas queixas. É possível, como a gente usa em drug deliveries com qualquer outra tecnologia, mas ele é menos específico. Uma outra pergunta sobre diluição de Kenalog no drug delivery para vitiligo, né? Eu adianto para o queloide, eu faço 1 para 1, né? E massageio bem mesmo, massageio bem para ele penetrar, tá? Resultado bom. Não sei qual que é a duração, qual que é a diluição que você faz, né? Igual, faço assim também. Depende da área, né? Se a gente estiver pensando numa área maior, aí dilui um pouco mais, mas no geral essa é a diluição. Eu tenho percebido bons resultados. E os trabalhos mostram a associação com fluorescência, mas a gente normalmente utiliza só o Kenalog. Tá bom. Nathalie, eu queria te agradecer o Gustavo, agradecer todos que estão aqui. E a Nathalie vai falar, mas estamos à disposição para qualquer dúvida quando vocês utilizarem assim, os parâmetros, tá? Isso estou sempre ajudando. Então, Gustavo, Nathalie, Thiago, muito obrigado. Obrigado a todos os participantes, uma honra. Doutora Shirley Borelli, prazer. A honra foi toda minha. Muito obrigada pelo convite. Obrigada por poder estar ao seu lado e dividir assim, um pouco com você, que é uma pessoa que eu admiro tanto. Gustavo, muito obrigada pelo convite. Obrigada, Thiago. Obrigada a todos que enviaram as perguntas, ficaram com a gente. Estamos à disposição. O que vocês precisarem. Estamos à disposição, exatamente. Se tiverem dúvidas, se quiserem continuar a discussão, estamos à disposição. Isso, pode passar meu WhatsApp para quem precisar, viu, Gustavo? Um prazer. E porque é interessante as pessoas fazerem os parâmetros adequados mesmo e de segurança, a gente que tem tanta experiência aí, tá, Gustavo? Eu não sei se eu já consegui ser habilitado aqui só para fazer encerramento. Imagino que eu já esteja aqui. Eu só tenho a agradecer a vocês dois, imagina, pela disponibilidade, como falei já no início. Eu acho que o evento, esse nosso web meeting, foi um sucesso. Eu não consegui mandar nem metade das perguntas que chegaram aqui para a gente. E eu vou deixá-los aqui já com um convite no ar, se vocês tiverem oportunidade da gente conseguir fazer uma outra sessão parecida com essa, vai ser
um espetáculo, porque assim, realmente superou as expectativas. Então, eu só tenho a agradecer de coração mesmo o tempo e a disponibilidade de vocês dois e de todo mundo que participou aqui, do Thiago, que preparou toda os bastidores, né, que fez aí a parte da moderação e fez com que esse nosso evento tenha sido um sucesso. Então, muito obrigado, boa noite para vocês, um grande abraço. Boa noite. Muito obrigada. Eu vou tirar uma foto, peraí. Eu sempre... legal, Calma. você consegue tirar aí? Calma, perfeito. Eu vou ter... Não, legal, o Carlos vai tirar? Pode Arrasamos. Legal, maravilha, gente. Obrigado. Beijo. Super obrigado mais uma vez, um grande abraço, um beijo no coração. E muito obrigada. A gente se vê muito em breve, se Deus quiser. Tá bom? Obrigada, gente. Tchau.